Nos próximos capítulos da novela Minha Fortuna é Te Amar, tudo começa logo depois que o Mário descobre tudo e que, inclusive, depois que a Verônica contou tudo pra ele sobre o que aconteceu com a Tânia, ele nesse momento vai questionar o Adriano sobre todo o ocorrido e é aí onde tudo começa. O Adriano, com a cara de Bacurau ali, com a falsidade da moléstia ali, ele olha simplesmente para o Mário como se nada aconteceu e pergunta se está tudo bem e como que vão os negócios. O Mário então responde para ele que nesse momento ele não está ali para falar sobre negócios. O Adriano então, percebendo que o Mário está falando de um jeito estranho e que inclusive para ele está lhe parecendo um pouco de atrevimento, é aí onde ele pergunta ao Mário o que foi que aconteceu e se tem algum problema com os negócios ou se alguém está querendo interferir. Ele está falando isso porque ele está desconfiado que o Elias está querendo tomar o negócio dele. Então o Mário se achega para ele e diz que já falou para ele que não quer falar com ele nesse momento sobre negócios. O Adriano então pergunta a ele então sobre o que ele quer conversar. O Mário então responde para o Adriano ali que ele descobriu tudo. Como sempre, o Adriano tira onda de doido ali e pergunta a ele como assim ele descobriu tudo e o que é tudo para ele. O Mário diz a ele novamente que descobriu tudo e o Adriano pede que ele diga o que significa tudo para ele, então ele diz que descobriu o que aconteceu com sua irmã. O Mário diz a ele que na verdade ele tem tudo a ver com isso e que não é só sobre isso que ele quer conversar com ele, e sim também que ele sabe muito bem que foi ele quem matou o Simba. Ele sabe também que a Olga está passando pelo que está passando hoje lá no hospital internada porque ele é o culpado, e que ele também sabe que tudo o que aconteceu foi porque ele estava planejando ali, tanto com o Simba quanto com a Olga, tudo isso simplesmente para ficar com a Natália. O Adriano fala para ele que sobre o Simba ele não sabe do que está falando, nem muito menos dessa mulherzinha aí, mas que sim, que faria tudo para ficar com a mulher que ele ama. Mário sorri e diz a ele que não, que ele nunca amou e nunca vai ser capaz de amar uma mulher igual a Natália. O Adriano, achando que tem algum tipo de razão ali, ele pega no cangote do Mário ali e diz a ele que ele lava a boca antes de falar da Natália, porque ela sim é uma mulher honrada e que ele ama e sempre vai lhe amar. O Mário, logo depois que é solto ali, ele sorri novamente e diz que não, que ele nunca vai ser capaz de amar nem a Natália, nem muito menos suas filhas, a quem ele abandonou. O Adriano, se fazendo de coitadinho ali, ele apenas diz que fez isso na questão de uma emoção que ele sentiu no momento pela Verônica, mas que isso foi uma falha que ele teve e isso nunca mais irá acontecer. O Mário, sempre com seu sorriso no rosto ali, para tirar o Adriano de tempo ali, ele diz ao Adriano que isso nunca vai se acabar, porque isso é típico dele, fazer as outras pessoas sofrer. O Adriano então questiona se ele veio ali só para lhe xingar sobre isso. O Mário responde a ele que também sobre isso, mas que na verdade ele está ali cara a cara com ele para que ele confesse tudo o que ele fez contra sua irmã. O Adriano repete novamente que não tem nada a ver com o que aconteceu com a irmã dele e que sobre a Natália ele sim ama ela de verdade, só que o Adriano fica ali toda hora tentando se sair dessa conversa ali porque ele sabe que o Mário de alguma forma ele descobriu alguma coisa. O Mário sorri novamente ali e diz ao Adriano que ele não precisa enganar ele porque sabe que isso é típico dele, tanto fazer as pessoas sofrer quanto tentar enganar as pessoas, só que agora tudo acabou para ele porque ele descobriu tudo e que ele nunca mais vai lhe enganar. O Adriano já de início ali começa a ficar sem saída, então ele olha para o Mário e pede para que ele diga que toda hora ele fica falando que descobriu tudo, mas em nenhum momento ele fala o que esse tudo significa e pede para que o Mário diga o que foi que ele descobriu. Então o Mário vai na titela ali e diz logo a ele que foi ele quem matou a sua irmã. O Adriano tenta até esboçar um sorriso ali, só que ele pergunta ao Mário de onde foi que ele tirou essa idiotice e quem foi que inventou essa loucura para ele. O Mário, então, em forma de deboche ali, ele diz ao Adriano que percebeu que ele ficou nervoso, então se ele ficou nervoso é porque é verdade, e pede para que ele seja homem suficiente e confesse ali na sua cara o que ele fez com ela.
Adriano, revoltado, pega novamente na titela dele ali e diz a ele que ele pare de ficar lhe insultando e de ficar falando que ele fez uma coisa sem ele ter feito. Mário diz a ele que então ele usa essa brabeza todinha que ele está ali e confessa para ele agora o que foi que ele fez, porque na verdade ele é homem suficiente só para mulher e não para outro homem, e encarar ele cara a cara ali e confessar tudo o que ele fez. O Adriano então solta ele ali e diz que está desconfiado de onde está saindo essa conversa, de uma coisa que ele não fez, e pergunta a ele se por acaso foi a Verônica que inventou alguma coisa para ele. O Mário então pergunta o porquê que ele está citando a Verônica ali, se em nenhum momento ele falou sobre ela. O Adriano então responde que a Verônica é a única que está querendo destruir ele e ela pode fazer até o impossível para tentar incriminar ele de algo que ele nunca fez. O Adriano diz a ele que é melhor ele ir logo embora para cuidar dos negócios, porque querendo ou não ele é o seu empregado, e manda ele ir embora e deixar de ficar falando ali idiotices, porque pessoas podem ouvir e interpretar mal tudo que ele está falando. O Mário responde para ele que não está nem aí para quem vai ouvir e interpreta como quiser, mas que ele, o Adriano, ele vai cair e quem tiver junto dele. O Adriano então, para jogar toda a culpa ali para o lado da Verônica, ele pergunta a ele se por acaso ele não chegou ao ponto de desconfiar que tenha sido a própria Verônica que fez tudo isso e agora está ali querendo culpar ele de algo que ele não fez. Mário diz a ele que não entende o porquê que todo momento ali ele fica citando a Verônica, sendo que ele em nenhum momento citou o nome da Verônica ali. O Adriano diz que sim, que em nenhum momento ele citou o nome da Verônica, mas ela, a Verônica, é a única que nesse momento quer ver a queda dele. O Mário responde a ele que não, que a Verônica não é a única que quer ver a queda dele, que mais pessoas querem ver a queda dele sim, e que inclusive ele, o Mário, não só quer ver a queda dele, como vai ver a sua queda. Então é nesse momento aí, quando o Adriano solta sem querer aí, que ele pode até tentar fazer o que for com ele, mas que no final ele vai terminar numa vala como a irmã dele. É nesse momento quando o Mário se revolta e dessa vez é ele que pega no cangote ali do Adriano e diz que então ele está confessando agora que foi ele quem fez tudo aquilo com sua irmã. O Adriano diz que não está dizendo que foi ele que fez nada, mas que está citando que a irmã dele, por falar demais e se meter naquilo que não era da conta dela, ela acabou numa vala, e da mesma forma vai acontecer com ele se ele ficar falando muito ali e acusando pessoas sem prova nenhuma. O Mário diz que jamais estaria acusando ele de algo ali sem provas e diz a ele que sim, que ele tem provas e provas suficientes para meter ele na prisão. O Adriano fica todo assustado ali e desconfiado, então ele diz a ele que se ele tem provas, então ele mostra ele ali agora. O Mário diz a ele que não, que provas mostradas para ele ali nada irá resolver e que todas as provas que ele tem, ele vai ter que enfrentá-las no tribunal, e garante a ele que dessa vez, quando ele entrar na prisão, ele não sairá mais. O Adriano chega pertinho dele ali e diz cara a cara ali que ele pode até tentar fazer o que for com ele, mas que ele foi capaz de abandonar sua esposa, ele foi capaz de abandonar suas filhas, a quem ele mais ama de sua vida, para apenas conseguir os seus objetivos, e que jamais um carinha como ele ali vai conseguir colocar ele dentro de uma prisão, e que ele pode até tentar, mas que antes ele vai morrer. O Mário então questiona que agora você virou homem suficiente para enfrentar outro homem, e diz ao Adriano que ele pode berrar ali o quanto que ele quiser, mas que ele não lhe toca terror em nada. Antes de continuar aqui, eu peço a você que, se possível, deixe aí o seu gostei se você de fato quer ver a queda desse Adriano. E antes de falar mais deles aí, vamos lá no hospital, onde a Olga está só o cangaço ali, logo depois que os comparsas do Simba soube que ela que foi a traíra, então ela tá só o cangaço no hospital ali, e a Verônica chega nesse momento e começa a conversar com a Olga, que aparentemente está desacordada ali, e a Verônica fica falando com ela ali que foi muito difícil achar ela, e que graças ao Elias conseguiram lhe achar, e que agora nesse momento ela, a Verônica, está devendo um favor ao Elias, só que agora ela está arrependida, porque da forma que ela está ali, ela não serve para ela para nada.
Depois ela chega bem pertinho da Olga ali e manda ela acordar, manda ela abrir os olhos ali e pergunta se ela não quer se vingar de tudo que aconteceu com ela e continua pedindo para que ela abra o olho dela ali, se ela quer se vingar de tudo isso. Então é aí justamente o que acontece. A Olga do nada começa a abrir uma brechinha do olho ali, depois quando ela abre o olho completamente, até a Verônica se assusta, afasta um pouco e fica sem saber nesse momento o que fazer. E você, na sua opinião, se você gostaria que a Olga nem voltasse desse coma mais aí, que fosse daí pra mais pra lá, que você deixe o seu gostei aí? E voltando a falar do Adriano e do Mário ali, nesse momento ele aponta o dedo ali para o Mário e questiona o Mário ali se de fato foi a Verônica quem contou tudo isso para ele ali, e ele junta os fatos porque ele acredita que a Verônica e o Elias estão juntos nessa batalha aí para derrubar ele, e pede para que o Mário fale para ele se a Verônica tem alguma coisa a ver com isso, porque se de fato ela tiver alguma coisa a ver com isso, então ele pode associar que o Elias está com ela. O Mário olha seriamente para ele e diz que não vai lhe contar nada e tudo que ele vai fazer é enfrentar ele no tribunal. O Adriano diz que tudo o que está em jogo ali não é só o que está acontecendo com ele, e sim todos os negócios que tem com ele, com o Elias, e também com ele, com o Mário, e que se ele, o Adriano, cair, o Mário também cairá. O Mário pergunta em que ele vai cair, começa a sorrir ali e diz que em nenhum momento ele tem um rabo preso com ele, com o Adriano. Adriano diz a ele ali que não está citando em questão disso, e sim em questão dos negócios, e sabe que ele é um pobretão e que nunca chegou ao ponto de ser como ele, nem muito menos como o Elias, e diz ao Mário que se ele quiser ser bem sucedido tanto quanto ele, tanto quanto o Elias, ele vai ter que muitas das vezes sujar suas mãos. O Mário diz a ele que sempre ele quis de fato ter muito dinheiro e ser muito bem sucedido, mas que jamais iria se igualar a ele ali sujando suas mãos e muitas das vezes tocando até em inocente, sem ter nada a ver, simplesmente para o seu próprio crescimento ali. E diz que isso aí é ele que tem a habilidade de fazer e que jamais irá sujar suas mãos com isso. O Adriano então diz a ele que de fato ele não sabe o perigo que eles estão correndo, né? O Mário então responde para ele que perigo nenhum ele, o Mário, está correndo ali, mas que ele sim, o Adriano, está correndo um perigo muito grande, e avisa ele que muito em breve o final dele vai ser dentro de um xilindró. Adriano diz a ele que não, que isso nunca irá acontecer e que da última vez armaram para ele cair na cadeia, só que dessa vez eles não vão conseguir derrubá-lo. O Mário diz a ele que aconteça o que for, ele pode planejar o que quiser, mas que ele vai cair porque ele tem provas suficientes de todas as maldades que ele fez durante sua vida. O Adriano diz a ele que ele não invente de levantar uma falsidade contra ele ali, porque ele está começando a dar passos largos na sua vida ali e que agora ele não vem ali tirar o seu sossego. O Mário responde a ele que ele não venha querer agora se fazer de coitadinho ali e que em nenhum momento venha dizer que ele está sendo honesto com tudo que ele está fazendo, e que inclusive com a Natália ele só quis se aproveitar dela para chegar junto dela ali, tê-la de volta para tirar tudo novamente que ela tem. O Adriano, se fazendo de doido ali, ele pergunta o que é que a Natália tem, porque ela não tem nada e que inclusive vive naquele bairro velho miserável dela lá. O Mário responde a ele que não, que ela vive lá por opção dela, mas que ele sabe muito bem que a Natália tem uma herança e que ela pode morar onde ela quiser, e que ele, sabendo disso, ele quer se aproximar para tirar até o último centavo que a Natália tiver. O Adriano diz que não sabia de nada disso que ele está falando ali, e diz ao Mário que ele nem inventa de se meter na vida dele com a Natália, e o Mário diz que não, que dessa vez ele não vai fazer a Natália sofrer. O Adriano pergunta então o que é que ele vai fazer. O Mário fica calado, pensativo ali, e o Adriano questiona ele, lhe perguntando ali se ele acha mesmo que vai conseguir colocar ele de volta na cadeia. O Mário responde a ele que na verdade aí é só questão de tempo para que ele volte para a prisão, e que dessa vez ele repete que dessa vez ele não sairá. O Adriano diz a ele que ele então pode até tentar, mas que ele, o Mário, não vai conseguir. Mas ele, o Adriano, ele vai seguir ali no seu objetivo e vai conseguir de uma forma ou de outra os seus objetivos. Mário então aponta o dedo na cara dele ali e diz a ele que ele nem tente se meter novamente com a Natália, porque se a prisão não resolver para ele, dessa vez sim, se ele tiver que sujar as mãos com ele, isso ele fará.
O Adriano coloca uma cara para o Mário, quem tomou um suco de limão sem açúcar ali, e percebendo que o Mário dessa vez ele está de fato destinado a acabar com ele ali, então ele começa a bolar outro plano ali e em uma jogada ele olha para o Mário e pergunta quanto o Mário quer para deixar ele em paz. O Mário então sorri e diz a ele ali que dessa vez não é questão de dinheiro e que não quer nenhuma só ruela dele ali, e manda ele acordar para a vida ali, porque ele sabe muito bem que a cada dia que se passa e a cada palavra que sai da boca dele, ele está só se queimando. O Adriano então dá uma proposta a ele novamente e pergunta quanto que ele quer e inclusive se ele quiser pode dar a presidência a ele dos negócios, mas que ele tem que deixar ele em paz. O Mário, percebendo que o Adriano de alguma forma ali tem culpa no cartório, então na realidade ele começa a pressionar ainda mais o Adriano para que o Adriano comece a falar mais ainda besteira e ele possa a cada momento ali ter mais provas contra o Adriano, porque ele está de fato pressionando ele ali para que ele possa ter provas ainda mais suficientes para colocar o Adriano de uma vez por todas na prisão. O Adriano diz ao Mário ali para que ele deixe de estar conversando besteira, deixe de estar falando abobrinha ali e que não seja um menino e que aceite logo sua proposta, que é uma proposta irrecusável e que ninguém em sua sã consciência negaria isso. O Mário diz a ele que sim, que na verdade se ali fosse uma proposta limpa e sem nenhum tipo de sujeira ali, ninguém recusaria, nem muito menos ele, o Adriano, iria oferecer algo assim. O Adriano diz a ele que ali na verdade não tem nenhum tipo de jogo sujo, que na verdade está ali oferecendo apenas uma melhoria de vida. O Mário diz a ele que não, que ali não tem nenhuma melhoria e que de fato o que ele está querendo fazer com ele é lhe comprar e ele não está à venda. O Adriano, percebendo ali que quanto mais ele fala ali, o Mário não vai conseguir ser enganado, então ele questiona o que ele vai preferir, se ele vai preferir a presidência total, um aumento de salário, uma grana por fora disso ou um caixão. O Mário olha para ele e sorri novamente, debochando do Adriano ali, e diz que ele pode falar o que ele quiser ali, mas que em nenhum momento ele sente medo dele. O Adriano diz a ele que então tudo bem, já que eles não podem entrar em nenhum tipo de acordo ali, ele vai dizer para ele que ele não se meta com ele, porque senão ele vai se arrepender até do primeiro dia que ele nasceu. O Mário, revoltado ali, ele olha seriamente para o Adriano e diz que ele está bem ali, olha, na frente dele ali, e que ele pode tentar fazer o que ele quiser, mas que ele nunca, jamais vai conseguir se aterrorizar com as palavras dele e que ele nunca teve e nunca vai ter medo dele. O Adriano, por sua vez, fica nervoso por perceber ali que nada que ele fala de fato vai conseguir tocar terror no Mário, então ele começa a morder os beiços dele ali, todo nervoso ali, e o Mário, por sua vez, fica bem tranquilo ali, olhando seriamente para o Adriano, que diz ao Mário que ele se cuide, porque agora ele comprou uma briga com alguém que ele jamais irá conseguir vencer. O Mário arregala o zoião dele para o Adriano ali e diz que ele pode até tentar, faça o que ele achar melhor, mas que jamais ele vai conseguir pará-lo, porque o propósito dele é meter ele na cadeia. O Adriano diz que tudo bem, então vamos ver quem vai sair vencendo nisso aí. O Adriano fica olhando a todo tempo para os lados ali, porque ele não quer que ninguém escute aquela conversa, e o Mário, percebendo que ele está todo agoniado ali, ele diz que ele não precisa ficar olhando para o lado ali, porque ali naquele lugar não existe ninguém a não ser só eles dois, e que ele não se preocupe porque ninguém está ouvindo, mas que essa conversa está sendo gravada. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o seu gostei se você quiser ver o Wolverine aí na cadeia. E outra coisa, esse vídeo não acabou, tá aparecendo para você aí 2 vídeos na tela, então clica e assiste que eu vou estar lá para te contar tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da sua novela preferida. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço, valeu, fui!